Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um Papeando sobre Quadrinhos e hoje estamos aqui para papear sobre Conan o Bárbaro, ou Conan o Cimério, esse personagem aqui. Um personagem muito conhecido aí já do pessoal que lê quadrinhos, né, há bastante tempo, porque já lá nos anos 70 teve aí uma grande, vamos dizer assim, ganhou grande publicidade com as publicações da Marvel Comics e no início dos anos 80 com o filme, né, Conan o Bárbaro lá, estrelado pelo iniciante ainda no cinema, o Arnold Schwarzenegger, né. Então o Conan, ele acabou ganhando bastante mídia e bastante fãs aí nos quadrinhos. Mas o Conan, ele iniciou, na verdade, para quem não conhece, né, um pouco da história do Conan, ele iniciou lá nos anos 30, né, em 1932, com contos, né, escritos, né, pelo criador do Conan, o Robert E. Howard, né, que era um texano que na faixa ali dos 20 e poucos anos criou esse personagem e começou a publicar, né, na dita literatura pulp da época, lá na revista Weird Tales, né. Então ele criou vários contos do Conan que eram publicados nessa revista lá na década de 30. Infelizmente, por diversos problemas lá, o Robert Howard morreu cedo, né. Muito da sua obra ficou meio esquecida, na época lá não dava muita importância. Depois, alguns anos depois, o Alice Sprang the Camp e o Lin Carter, eles retomaram muita coisa do Robert Howard, começaram a publicar, readaptar alguns contos dele. E aí nos anos 70, o Roy Thomas já estava ali na Marvel, né, com uma posição interessante, e ele conhecia esses contos, ele gostava da literatura pulp, né, e aí ele trouxe para a Marvel a ideia de publicar o Conan, né, foi atrás para conseguir as licenças, né, e ele começou a escrever os roteiros do Conan e lançar a primeira revista do Conan, a revista Conan the Barbarian, com o desenho do Barry Windsor Smith, né, na época Barry Smith, que é um artista britânico, na época com início de carreira, né, e eles criaram essa revista lá em 70, né, deixa eu ver quando é que foi exatamente que foi lançada, Conan the Barbarian número 1, outubro de 1970. Então essa revista, vamos dizer assim, a era Marvel, né, do Conan, ela correu ali então dos inícios dos anos 70 até o final dos anos 90. Ali mais ou menos em 2000, a Marvel não teve mais interesse em renovar o contrato. Então, nesse tempo todo aí, de 30 anos praticamente, né, a Marvel publicou essa revista, Conan the Barbarian, que hoje em dia está sendo publicada aqui no Brasil, pela Panini, né, que é quem publica aí as edições da Marvel no Brasil, nessa coleção Omnibus, né. Então nós já temos esse primeiro Omnibus aqui, que foi o primeiro Omnibus, acho que da Panini, que traz toda a fase do Conan o Bárbaro pelo Roy Thomas e pelo Barry Windsor Smith. No comecinho e no finalzinho já começa a fase com o John Buscema, que depois entra na revista e vira o grande desenhista do Conan, né? Aí eu trouxe esse segundo aqui, que são os dois únicos que eu tenho, que já a fase do John Buscema inteira, né? A Panini já está com o terceiro lançado e o quarto em pré-venda, e parece, né, o que eu soube, que lá fora a Marvel lançou no total 10 ônibus dessa coleção do Conan o Bárbaro, né? Então, interessante aqui, se você quer ler essa fase Marvel, era uma revista dentro do Comic Code Authority, né? Então tinha certas restrições, né? O Roy Thomas ia adaptando, né, os contos e criando histórias, mas com certas restrições para respeitar o código, né, de ética lá dos quadrinhos. Mas é uma fase muito legal, eu li já o Omnibus, o volume 1 inteiro, né, eu conheci essas histórias da época das publicações aqui da Editora Abril, que publicava de forma desordenada na revista Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, então era meio bagunçado, mas a gente lia, entendia porque as histórias do Conan, elas não necessariamente têm uma ordem cronológica nessa fase aí. Então o próprio Robert Howard, ele não escreveu de forma cronológica. Se eu não me engano, o primeiro conto dele, que é a Fênix na Espada, já traz o Conan Rei, né, que seria o final da vida dele. Ok, aí ali em 70 deixa eu pegar aqui a data certinha, para não falar bobagem, acho que 74 ou 75, visto, agosto de 74, visto o sucesso do Conan, né, o Roy Thomas traz uma publicação nova, junto com o John Buscema, como o artista principal, que foi a Espada Selvagem de Conan, né? Então ela saiu do formato americano para o formato magazine
E aí nisso eles conseguiram sair do, vamos dizer assim, dos auspícios do Comic Code Authority. E aí aqui eles conseguiram fazer uma publicação que trouxesse um pouco mais assim o que o Howard tinha lá, trazia nos contos, né, um pouco mais cara do Conan, mais violento, mais, enfim, mais o que tinha na era iboriana, né. Essa coleção ela foi muito apreciada, formato americano, preto e branco, né, a outra era colorida, e teve por muitos anos, né, essa coleção. A Abril lançou também a Espada Selvagem de Conan nesse formato, só que era, não era encadernada assim, era um pouco mais fina. E tanto fez sucesso que eu lembro que quando eu colecionava, eu comecei a colecionar quadrinhos, e aí quando eu me interessei por Conan, a Espada Selvagem já estava lá no número, acho que 50, 60 e poucos. E aí eles já fizeram um relançamento do início da Espada Selvagem, então eu consegui completar até com uma certa facilidade. Hoje em dia, então, tem essa coleção aqui, capa dura, tá bem legal, né, lançada pela Panini com a Salvat, Espada Selvagem de Conan coleção, que parece que vai até uns 75 números, já tá quase no final, 75 mais ou menos. É uma coleção bem interessante se você quer aproveitar, né, essa fase toda do Conan, talvez uma das principais também dentro da era Marvel. Esse aqui é o número 2, eu peguei o 2 porque é aqui que começa realmente a revista Savage Sword of Conan, de 1 a 4. O número 1 eles trazem algumas histórias publicadas na Savage Tales, de 1 a 5. Então era uma revista que tinha ali, eles fizeram uns testes, na verdade, antes de lançar a Espada Selvagem de Conan. E aí essa coleção tá indo aí. Então também é uma opção disponível aí para quem quer ler Conan, fase Marvel, mas com uma pegada diferente da Conan the Barbarian, né? A Conan o Bárbaro. E aí na época ainda da Marvel, né, antes da Marvel cancelar lá os direitos, né, de não querer mais ter os direitos, eu recuperei aqui, achei na minha coleção, umas caixas aqui que eu tenho da parte antiga da minha coleção, essa revista aqui, que foi lançada aqui na década de 90, 95, 96 aqui no Brasil, Conan o Aventureiro. Aqui o Roy Thomas, junto com o artista Rafael Caianã, se eu não me engano brasileiro, eles trouxeram nessa... No fim foi uma minissérie, né, que foram 5 edições, né, aqui no número 1, número 2, número 3, a 4, aí na 5 eles botaram mais páginas e aí concluíram, meio, a Abril fazia isso, ela acabava meio de supetão, assim, a gente ficava meio sem saber o que estava acontecendo. Mas eu acho que a proposta da série era essa, então o que o Roy Thomas quis trazer? Na época existia um grande gap ali, da fase, quando eles começaram a Conan the Barbarian, eles começaram na fase dele jovem, já tinha saído da Ciméria, mas assim, aquela saída da Ciméria, eles não chegaram a publicar, a fazer história sobre isso. Então, tinha a famosa Batalha de Venário, né, que foi uma batalha quando os Aquilônios tentaram avançar a sua expansão para as terras da Ciméria, e os Cimérios conseguiram deter eles, né. Esse Venário era um grande forte lá que os Aquilônios construíram. E aí foi uma batalha memorável lá que o Conan, jovem, lá com 16 anos, à frente das forças dos Cimérios, lá eles conseguiram deter a expansão dos Aquilônios. E a partir dali ele decidiu sair aí para o mundo, né, e conhecer, né, os reinos ditos civilizados, né, que eles eram tratados como bárbaros, então ele quis conhecer os reinos ditos civilizados. E aí começa realmente as histórias do Conan. Aqui nessa série o Roy Thomas quis trazer esse gap, né, começa no número 1 na Batalha de Venário, e aí até um certo momento ali que ele achou que faltava ali antes das edições da Conan o Bárbaro, ali, quando eles começaram mesmo. Então é uma série interessante, eu nunca vi nenhuma republicação dela aí, fica meio que uma relíquia aí para quem encontrar, né, formato americano, foi uma publicação bem legal da editora Abril Jovem na época, né. Era trimestral a revista, e aí, só que aí acabou no 5º número, mas eu acho que a ideia era essa. Os desenhos do Rafael Caianã muito legais, ele desenhava muito bem, lembrava um pouquinho os traços do Barry Windsor Smith, na minha opinião, lá no final, né, quando ele já estava com um traço bem desenvolvido com Conan, mas foi bem legal. E ainda nessa primeira fase Marvel do Conan, eu achei que eu não tinha mais isso, e ontem mexendo nessas caixas, que eu imaginava que estava essa coleção do Conan Aventureiro, e eu achei isso aqui. Isso aqui foi lançado como graphic novel, aqui no Brasil tinha essa graphic Marvel, né, lançada pela Abril Jovem, que foi essa especial Conan Indomável. Aqui, se eu não me engano, foi o último trabalho do John Buscema e do Roy Thomas juntos aqui com o Conan. Fizeram essa especial, o John Buscema já tinha saído
das histórias do Conan. Eu acho que um pouco depois disso até ele faleceu. E é uma história muito legal. Arte e cor do John Buscema, texto do Roy Thomas. Então, um retorno aí ao Conan, meio que uma despedida, né? Foi lançada aqui no Brasil, deixa eu ver quando é que foi. Isso aqui é de abril de 92, início da década de 90. E aí também, nessa mesma coleção, aquela ali foi a Graphic Marvel 12, na Graphic Marvel 15 saiu essa aqui, Conan, os Guerreiros do Tempo. Também com texto do Roy Thomas, desenhos do Michael Dougherty, que eu não me lembro dele, de outros trabalhos, mas a arte final do Alfredo Alcala, né? Então a gente tinha aqui o Alfredo Alcala retornando ao Conan. E também foi, acho que um dos últimos trabalhos aí, uma graphic novel, né? Aqui saiu como Graphic Marvel especial. E nessa história legal que reúne o Conan com a Sonja e o Rei Cool, né? Que é de uma época muito anterior, por isso que chamam os Guerreiros do Tempo aí, porque eles, de alguma forma, eu li isso faz muito tempo, eu vou reler, eles se reencontram aí. E também material mais difícil de encontrar, eu acho que não foi republicado pela Panini, não procurei, e aí eu achei essas originais aqui, pra mim já estão bem boas. Então, estavam bem guardadas, então estão numa condição boa. Então isso é vamos dizer assim, essa série, essa primeira fase Marvel que durou bastante tempo, né? Teve também a coleção Rei Conan, que pega a fase dele desde que ele se torna o rei da Quilônia, né? E aí Abril lançou em duas coleções, foi a coleção Conan Rei, em formato americano, com tratamento um pouco especial, era uma revista mais cara, mas era legal. Essa coleção eu tinha, acabei vendendo, acho que foram 22 números, uma coisa assim. E depois eles lançaram algo que talvez tenha faltado lá em formatinho, uma minissérie chamada Rei Conan, em 8 edições. E tinha umas especiais que saíam, Conan Saga, eu não me lembro se eram as histórias da Savage Swords que eles publicavam separado. A editora Abril, ela publicava as coisas meio bagunçadas, pelo menos na minha opinião. Ok, aí acabou isso, eles não renovaram, acabou o contrato lá com a Conan Properties, e aí a Dark Horse lá nos Estados Unidos, ela fez um contrato, adquiriu os direitos e aí começou a lançar as revistas do Conan, em 2005. E aqui no Brasil agora a gente tem a Mitos, né, ela lança esse material da Dark Horse, tem vários encadernados já lançados anteriores, mas agora eles pegaram e reorganizaram, né, estão lançando essa coleção Conan Omnibus da Mitos, que é a fase da Dark Horse, né, já tem 4 edições, saiu agora a terceira e a quarta, essa aqui é a primeira. E o interessante aqui é que eles pegaram histórias e começaram a escrever histórias novas. Pegaram um grupo novo, nessa primeiro ônibus e no segundo é o Kurt Busiek, né, que é o roteirista. E no terceiro e quarto é o Timothy Truman. E aí a ideia deles aqui foi contar de forma cronológica, né, um pouco diferente do que a Marvel fazia, mas tentar pegar uma cronologia certinha. Então, esse ônibus, inclusive, ele está organizado onde a primeira história é o Nascido no Campo de Batalha, que é a famosa lenda, vamos dizer assim, do Conan, quase que era uma lenda, porque nunca tinha sido feita, né, na época da editora que estava com a Marvel, né, que mostra o nascimento do Conan realmente no campo de batalha. E aí, dali, eles vão contando a infância dele, como é que ele foi crescendo, até chegar na Batalha de Venário, e também a saída dele da Ciméria rumo a Hiperbórea e aos outros reinos que ele estava interessado em conhecer. Então, uma coleção muito interessante, quem também quiser, tipo, não conheço nada do Conan, quero começar a ler. Eu acho que é um bom ponto de partida. São ônibus um pouco mais acessíveis do que os da Panini, porque são menores, obviamente, né? Esses ônibus da Panini, só para você olhar aqui e comparar, né? Mas é uma outra pegada, não tem Comic Code Authority aqui, então é mais cara de Conan também, assim, não tem nenhuma censura, vamos dizer assim. Então, é bem recomendado, assim, se você quiser começar por aqui. E aí, agora, depois de uns anos, uma editora francesa, a Glénat, ela começou a publicar os contos, vamos dizer assim, pegou cada conto do Robert Howard e começou a publicar bem na íntegra, vamos dizer assim. E cada um com um grupo de artistas, né, uma equipe criativa diferente. Então tá rolando essa série lá na França, né, ainda. Já tem uns 16 volumes, se eu não me engano, ou um pouco, não, 13 volumes, mas a ideia parece que são sair 16, não sabe, dependendo do sucesso aí, talvez continue. E aí, quem está trazendo agora isso para o Brasil, acabou de sair, é a editora Pipoca e Nanquim. Então a editora Pipoca e Nanquim lançou esse gigante aqui, né, Conan Cimério,
Saiu como edição definitiva, volume 1. Aqui eles trouxeram os 4 primeiros volumes publicados lá pela Glénat. E aí, como eu falei, são adaptações diretas dos contos do Robert Howard, né? Então aqui saiu o conto, a adaptação do conto A Rainha da Costa Negra, O Colosso Negro, Além do Rio Negro e A Filha do Gigante do Gelo. Talvez essa história, A Filha do Gigante do Gelo, é a mais adaptada, né? A gente tem a adaptação no primeiro ônibus do Conan o Bárbaro, da Panini, tem a que saiu lá na Conan the Barbarian, com uma certa censura. No Savage, nessa coleção Espada Selvagem, volume 1 aqui, essa aqui, ó, também tem a mesma história, só que em preto e branco e sem as amarrações do Comic Code, numa Savage Tales. Deixa eu ver qual Savage Tales que é. Savage Tales 1, de maio de 71, então eles na época publicaram 2 vezes. Nessa aqui também tem uma história da Filha do Gigante do Gelo, uma adaptação aqui nessa série da Mitos, né, da Dark Horse. E aqui a Glénat, na Pipoca e Nanquim aqui também tem A Filha do Gigante do Gelo. Então acho que talvez seja o conto mais adaptado aí. E eu não li ainda, acabou de chegar aqui pra mim. Dizem que essa é a melhor adaptação, essa da Glénat. Então tem esse super volume agora, vai sair essa super coleção. Aqui a ideia então são equipes criativas diferentes, então cada história tem um tipo de desenho, porque são desenhos diferentes. São várias releituras do Conan, assim. E ó, aqui da Filha do Gigante do Gelo. E assim, é outro formato, né? Esse aqui é formato americano, o da Mitos, né? Olha só a diferença de tamanho, né? Bem maior que a Espada Selvagem também, a coleção, que é o formato magazine, né? E esse formato aqui é o formato que sai lá na França, né? O formato da Glénat, formato europeu, né, que eles chamam. Então essa aqui também é uma boa porta de entrada para o Conan. O pessoal está elogiando muito, eu não consegui ler ainda, vou até furar a pilha de leitura para ler. E vai continuar saindo, né? Pipoca e Nanquim vai lançar uma segunda edição já no segundo semestre, com mais 4, o volume 5 a 8, e pro ano que vem a ideia, se fechar em 16, vão sair 4 volumes dessa edição definitiva aqui no Brasil. Se a Glénat continuar, provavelmente eles vão continuar publicando mais edições definitivas, sempre de 4 em 4, né? Depende de como eles vão fechar lá, a gente não sabe, né? Mas também, então, outra boa porta de entrada, se você não conhece nada do Conan, nunca li nada do Conan, tem interesse, você pode começar por essa coleção de edição definitiva aqui, que também está com preço bem bom, tá? Acho que preço ainda de pré-lançamento, lá tem desconto na Amazon, e assim, comparado, por exemplo, a coleção Omnibus da Panini, tem uma... É claro, assim, é outra proposta, né? Aqui você vai ter toda uma coleção, mas é bem mais edições, né? O Omnibus, ele tem uma desvantagem, talvez, do volume, do preço, inicialmente, mas quando você faz uma comparação, assim, por página, sai mais barato, né? Por número de páginas, né? Então é isso, assim, hoje, então, o que temos disponível do Conan aí no mercado, né? Coleção Conan o Bárbaro Omnibus, da Panini, são 4 volumes já. Coleção Espada Selvagem de Conan, ou Espada Selvagem de Conan, a coleção, também da Panini, Salvati aqui, capa dura, traz toda a fase clássica da Espada Selvagem de Conan, parece que vão ser 75 edições, já está quase chegando lá, se eu não me engano, tá quase terminando. Conan Omnibus da Mitos, né, que é a fase toda da Dark Horse, então não sei quantos volumes vão ser, já está no 4º, né. Isso aqui, infelizmente, acho que não tem republicações recentes, você vai ter que procurar em sebo, né? Ainda é primeira fase Marvel. E aí, aqui Conan, o Cimério, da Glénat, né? Publicado aqui pela Pipoca e Nanquim. E aí, só antes de fechar, né, esse vídeo, em 2018 a Marvel voltou, né? Assinou novamente lá um contrato com a Conan Properties e voltou com o Conan, né? Para Marvel, e começou em 2019, se eu não me engano. Então eles lançaram uma nova revista Conan the Barbarian, que tem saído pela Panini aqui, e uma nova Espada Selvagem de Conan, que teve uma vida curta, né? Então eles, se eu não me engano, a Conan the Barbarian foi com Jason Aaron nos roteiros. Eu não li, não fui atrás dessa coleção, e nem da coleção Espada Selvagem. A Espada Selvagem nova, a proposta era cada volume ter uma equipe criativa, mas acho que não duraram muitas edições. Conan the Barbarian durou mais, e eles também fizeram algo que talvez nunca ninguém tinha pensado, alguns fãs também não gostaram muito. Eu não sei, tenho talvez as minhas críticas, mas
também não li muita coisa, que eles trouxeram o Conan pro universo regular da Marvel. Então, saiu uma série chamada Vingadores Selvagens. Dentre os personagens dos Vingadores Selvagens, acho que tá Wolverine, tá o Deadpool, e um deles é o Conan. Não sei se é uma boa, mas enfim. Não li também as histórias. Eu só li uma história de uma saga dessas recentes da Marvel, se eu não me engano foi aquela da Guerra dos Reinos, que aparece o Conan. Eu achei meio estranho e depois eu fui saber que ele estava aí no universo regular. Mas o que aconteceu é que agora, recentemente foi anunciado aí que a Marvel não vai renovar mais os direitos com Conan, em virtude de tudo que está saindo, né? Tem coisa da Mythos ainda, da Dark Horse lá fora, né? Saindo aí, essas da Glennar, parece que tem um Conan também de uma editora italiana. Então muitas coisas saindo e a Marvel naquela... as amarras editoriais, né? Outro foco aí com Disney junto, então eles têm uma outra pegada aí que não tá fechando muito com a ideia do Conan, né? E o que os leitores de Conan querem ver, querem ler, parece que quem tá agradando muito mais aí é a Glennar, né? E o material da Dark Horse, e talvez dessa editora italiana, que eu não conheço, estão agradando mais e eles viram que não vale a pena, parece, continuar renovando, não deve ser um contrato muito barato, né? E ficar se dedicando aí ao Conan dentro do universo Marvel. Então, aparentemente, até o final do ano, não vai ter mais Conan na Marvel novamente aí, então a gente vai ter outras opções, como eu falei. Ok? Então, mais ou menos era isso a minha ideia. Eu trouxe algumas coisas que eu tenho, tem algumas coisas que eu não tenho mais, ou que eu não tenho ainda. Mas tá tudo aí, tem muita coisa disponível, acho que tá tudo praticamente disponível aí no mercado, na Panini, na Amazon e nas comic shops, então você pode começar a leitura do Conan, se você ainda não começou, por diversas frentes dá para escolher, ok? Então, se você gosta do Conan, tem alguma revista importante que eu não falei aqui, que você acha que deveria ser citado, tem uma fase mais legal que você já gostou, já leu esse Conan da Glennar, tá acompanhando a série da Mythos, então bota aí nos comentários e diz aí, se eu tiver falado alguma informação errada também, já aproveito para me corrigir, porque às vezes eu dou umas falhadas aqui, beleza? Então, um abraço, até o próximo.